Fala galera, ID Joe, Scale 1 para 6 na área. Hoje vocês estão vendo a minha cara aqui, com o cabelo para cortar. Mas hoje a gente vai fazer um unboxing atrasado de um item que já foi lançado, mas chegou ontem para mim. Por causa do amigo Dinho, que sempre faz esses esquemas todos de surpresa. E sem delongas, a gente vai mostrar esse cara aqui, ó. Patente general. A caixa eu já abri, galera, caixa parda. E já aconteceram muitos unboxings no YouTube, nos grupos a galera já falou bem, mal dessa figura. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Então a ideia aqui é passar a minha visualização aqui do item em relação à arte, à caixa, os itens, a proposta. E aí, no Café com Bonecos, eu e o Dinho, a gente vai voltar a falar dessa figura, só que de uma forma um pouco mais autêntica, porque a gente provavelmente vai acabar mostrando essa figura mexida de acordo com a nossa ideia, com a nossa proposta, tá bom? Então, eu vou abrir aqui, ó, a caixa tá aqui, como eu falei pra vocês, já tinha aberto, tá? Mas a figura eu ainda não tirei de dentro da caixa. Tá aqui, ó, galera, o número é o 0245, tá certo? E aí, figura enquadrada bem no meio da caixa. Primeira coisa que dá pra reparar é que o visor, eu não lembro de outros visores que estavam bem no meio aqui, ó, da janela, né? Estão vendo? Esse aqui bem na caixa. O que a gente tem de parecido aqui, galera, com o que já vinha no Falcon? A marca Falcon, só que dessa vez ela está vindo horizontal em relação à leitura da caixa, ela não está vindo diagonal como as outras caixas vinham na parte da frente. A gente tem o fabricante, aqui tem elementos da militaria que remetem ao Falcon, o nome da aventura, certo? E aqui um brasão autêntico, que seria um brasão do Falcon, da patente dele, uma estrela de prata com louvor e com o CA em cima, que a gente sabe que é o Comandos em Ação, tá? A ideia da caixa aqui, pessoal, para mim a primeira coisa que passa é que é uma caixa mais requintada, porque ela não tem tanta cor, né? E você tem aqui dois padrões, ela tem um tom, eu diria, escuro, não preto, tá? Indo para um verde escuro. Se você olhar bem de perto, é como se eu tivesse a textura, ó, de um tecido. Estão vendo que tem os pontinhos ali? As estrelas, elas são tridimensionais, ó. Percebam que tem os efeitos de luz e sombra no grafismo das estrelas. São 4 no total, elas aparecem aqui na frente 2 vezes, tá? O que mais? E aí a gente tem a figura aparecendo aqui. Então, são menos elementos do ponto de vista visual comparado com as outras caixas de outros lançamentos, tá? A gente tem meio que uma simetria bem forte aqui, ó. Apesar do visor ter um recorte diferenciado aqui em cima, o peso visual é equivalente, considerando a marca que só aparece de um lado, tá? Mas o peso visual ele meio que se equilibra, ó. Percebem essa diagonal aqui? Peso superior do lado esquerdo e diagonal do lado direito embaixo, tá? Do ponto de vista de quem vê, né? Lógico. Tá bom? Então a gente vê assim, ó. A gente tem elementos da caixa, como eu falei, um tom mais escuro, mais sombrio, assim. Essa faixinha azul remete ao que seria a tira, né? Que eu vou pendurar a medalha ou no peito ou pendurar na lapela ali da indumentária, né, militar. Aqui a gente tem o nome patentes, ó. Percebam que a fonte usada aqui é uma fonte bem rebuscada, né? É uma fonte, ó, olha o efeito 3D que essa fonte tem. Estão vendo? Ela tem luz, não é simplesmente uma sombra, uma fonte preenchida, pintada. Então tudo isso remete a uma não em relação a uma figura luxo do padrão Falcon, mas uma ideia que, na minha opinião, deixa essa figura num patamar equivalente à patente. Então
São pessoas com mais poder, mais comando. Enfim, eu não poderia ter uma letra convencional aqui que remete a uma outra aventura, que talvez eu acabaria rebaixando o nível da proposta que eu estou apresentando de um general, tá? E eu estou falando isso no grafismo, eu nem vi a figura, já vi figuras obviamente de outras pessoas, mas não tive ela em mãos, tá? Então, aqui ó, que mais? Na lateral a gente tem de novo o nome, fabricante, Mouse Grip, todo mundo conhece. Do outro lado também, no topo, série, que aparece aqui também como série. Então, supostamente, haveria um planejamento de mais figuras nessa linha. O que vai ser, o que era para ser, o que foi, ninguém sabe. Só a estrela e talvez nem a estrela. Atrás da caixa, pessoal, acontece uma coisa que, na minha opinião, eu não gosto. Eu não gosto desse fechamento de imagem. Ó. Eu acho que a área da caixa já é uma área pequena. Era um pouco maior do que um formato A4. Vocês podem ver pelo tamanho da minha mão aqui. Quando eu gero uma moldura dentro de outra moldura, o meu campo de visão fica isso aqui, ó. A minha moldura de referência é essa. E aí eu tenho uma imagem reduzida. Do ponto de vista do que a imagem remete, a gente tem um general, tá? Uma ilustração de um general. Já dá para ver que é bem digitalizado, então foge daquele princípio da arte mais convencional do Falcon que a gente tem desde das antigas. As artes do Operon vinham seguindo sempre a mesma linha do que a gente estava muito acostumado e gostava de ver, pelo menos eu falo por mim. Então isso aqui deu uma certa quebrada, assim como outras caixas menores também já quebraram com a linguagem visual da ilustração, fugindo do mesmo aspecto, né, indo para um aspecto mais figurativo, mais indo para o real. Então isso dá uma certa estranheza, tá? Na minha opinião. O que mais? A gente tem um general numa postura aqui meio de... não chega a ser uma ordem. Para mim me passa uma coisa de desespero ou de ataque. Porém, eu penso que uma figura dessa, ela não estaria à frente de um ataque, como está remetido aqui. Porque aqui atrás a gente tem um tanque, tem outros soldados, né? Mais uma situação meio que não é desbotado, vou a palavra agora. Enfim, eu não tenho tanta definição de imagem aqui, tá meio embaçado, né? Então eu tenho um contorno bem definido do general nessa silhueta, nessa posição, que se eu olhar pela silhueta eu já consigo identificar que tem características diferentes em relação a um outro boneco que estaria sem o chapéu, sem o cap, né? Tá? A gente vem aqui embaixo, de novo eles ressaltam o general e o conteúdo que vem nessa caixa aqui, ó. A gente tem um Falcon, que é um boneco, um cap, um revólver, um coldre, par de botas, uma jaqueta, calça, camisa com gravata. Beleza? Então, graficamente a gente tem isso. Eu gostei do aspecto de trabalhar o escuro com o dourado, realmente remete a uma coisa, uma qualidade melhor, mas eu acho que isso aqui é em relação à temática, não à figura, tá? Eu acho legal. Porém, eu penso que foge muito da linguagem do Falcon. Principalmente isso aqui, ó, que a gente sempre viu de lado, né? De lado não, desculpa, inclinado, tá? Então a minha impressão para essa caixa é uma caixa bonita, eu acho que é uma caixa bonita, mas ela não me remete ao Falcon, tá? Apesar do CA, apesar da estrela, ela não me remete ao Falcon. Não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que seja ruim, mas para mim não remete, tá? Que mais? Então a gente vai abrir, pessoal. Vamos ver o que tem aqui. Vamos abrir. Vamos lá. Abrimos. Aqui não tem... aqui nas abas também tem estrelinhas, só que não 4, 3, né? E aqui dentro a gente tem a figura. O cap veio solto, tá? E a figura tá aqui, galera. Ó. General tal.
E é isso aí. Já vi que tá um... Veio o coldre, vou aproveitar e tirar o coldre que ele veio solto aqui, ó. A gente recebeu aqui, ó, o coldre de cintura com o revólver. Tá vendo? Coldre de cintura com o revolvinho. Ó. E eu acho esse revólver uma proporção... Muito bem, pessoal. Estou voltando aqui. Então, para poupar o caminho de vocês, a gente já tirou a figura aqui da caixa. Tá? Então, tá aqui em mãos. Tirei os arames. E agora a gente vai destrinchar esse cara aqui. Então, a primeira coisa que eu terminei o vídeo ali falando, antes de entrar na ideia da figura, é a seguinte. Esse revólver, ó, como vocês podem ver, tá vendo ali? Ele é um modelinho antigo do Falcon, vinha nas antigas aqui, ó. Foi refeito, já apareceu em outras aventuras, tal, na cartela, tá? Aí, eu particularmente eu acho ele legal, mas eu não gosto muito porque ele me parece desproporcional. Essa parte aqui, ó, do gatilho é muito grande, né? Mas é um item original do Falcon, então remete a essa possibilidade de ter uma outra arma sem ser a Luger, né? Que a gente conhece. O coldre de cintura, bem-vindo. Então a gente tem aqui, ó, ele encaixadinho, ele não fica preso. Ele não fica preso que nem a Luger. E é fato que eu não vou deixá-lo aqui. Eu vou tirar e vou colocar uma Luger, né? Simples assim, ó. Tá? Mas tá aqui, ó. Veio essa peça. Aí, pessoal, vamos lá de cara, já que tava solto, o polêmico cap. Olha, eu tenho que dar uma palmatória. De lado realmente, ele não ficou tão ruim. Mas de frente, não tá legal essa proporção. Provavelmente o processo de fabricação e a ideia do Falcon não ser uma figura tão realista, né, como não é, tem gente que diz que é tosca, eu não concordo muito, porque eu acho que na época que ele era lançado, era o que a tecnologia permitia em relação ao processo de fabricação. Então, né, e isso eu penso por causa das mãos, porque ó, se fosse tosca, as mãos não teriam essa proporção tão interessante, né? Seriam umas mãos maiores, mais brutas, assim. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito, senão a gente já fala da origem do Falcon, né? Então aqui, ó, tá bem feitinho. É moldado, né? Ele é todo moldado, ó, mas tá bem feitinho. Mas tá grande. Essa parte de baixo aqui, ó, pessoal. Essa parte de baixo, ok. Que é a parte preta aqui com esse detalhe que seria dourado. Agora, essa parte verde... grande, tá? E aí, o que a gente tem aqui, ó? Figura, vamos lá. Primeira coisa, primeiro aspecto. A roupa me parece muito grande. Ela tem um caimento grande. Ela tem que ter um ajuste mais fino aqui. Até por se tratar de uma figura de alta patente, né? A calça, ela é visivelmente mais larga. A gente nota isso, ó. O quanto a calça cobre a bota, cobre o coturno. Olha ali, ó. Percebam que ela é mais larga do que as outras calças que vinham no turbocóptero e tal. Tá? Que mais que dá pra ver nesse aqui? Vou botar pertinho, ó. Aqui a gente já percebe que é velcro, como já falaram. E dá pra ver. Então, vamos lá. Vou tirar esse cara aqui agora. Um velcro veio
detonado, descosturado, não tá colado. Enfim, eu vou tirar mesmo isso aqui, então não faz muita diferença, tá? Então a gente tem o velcro aqui. Deixa eu descer aqui para vocês poderem ver eu mexendo, ó. Então a gente vem, tira o que seria o casaco, né? Vamos tirar para vê-lo. Então, esse casaco merecia um ajuste. Ele é um tecido grosso, tá? Ele é um tecido mais grosso do que o tecido da gandola, que a gente conhece do Falcon. Etiquetinha dentro. Aqui a gente tem um detalhezinho do ombro, ó. Eu não sei o nome específico disso, o pessoal ligado em militaria que deve saber. Deve saber não, com certeza sabe. Essa parte aqui é um adesivo termocolante, provavelmente. Aqui a gente tem elementos que são relacionados à militaria. Tá? E a gente tem aqui o casaco feito. Ele está aqui, ó, fora do corpo, ele tem uma... Parece simétrico, está bem feito, mas ele está grande. Está um pouco grande, está um pouco amontoado. Tá aqui, ó. Os bolsos, galera. Os bolsos aqui a gente nota que tem uma diferença meio gritante, tá? E isso aí acaba ficando visível, porque como eu tenho bolso dos dois lados, essa simetria fica atrapalhada. Tá? Então tá aqui, ó. Vamos lá. O que mais? Então temos o cara aqui. Aí a polêmica entre todas. A camisa com velcro. Camisa com velcro. Vamos tirar aqui. E a gravatinha veio presa aqui. Esse velcro aqui, cara, não dá pra entender porque eles teimam com isso, né? Apesar que agora eles não sei se eles pioraram ou melhoraram. Porque antes era um velcro contínuo, que prendia toda a extremidade das costas, né? Agora é um velcro dividido em partes. Não sei. Que fizesse os botõezinhos aqui na frente como a camisa antiga do piloto do helicóptero preto. Isso aqui é uma coisa difícil de entender. Valeu a intenção, mas esse velcro aqui atrás realmente incomoda todo mundo. Pessoal, antes de a gente chegar na figura aqui, né, eu vou tirar aqui, ó. Vou vir aqui tirar a bota, vamos ver se essa bota sai legal. Ou se é aquela que tá... Parece que vai arrancar o pé junto. Não. Esse pé saiu legal. E esse pé vai arrancar o pé junto. Cara, é inacreditável assim, ó. Ai, caceta, viu? É inacreditável, cara. Os caras já ouviram todo mundo falar dessa bota, cara. Olha, ó. Pô, a gente quase estoura o pé, cara. E é visível que assim, ó. Uma é mais molinha e a outra é dura. E aqui, ó, um detalhe. Diferente do último lançamento da Aranha, parece que eles usaram o molde antigo da bota. Por isso que tá demorando ruim pra sair, ó. Aqui ela é, ó. Essa parte do calcanhar, ó, ela é bem dura. E essa aqui, a parte do calcanhar, ó, é bem mole. Então, ó, na frente aqui também eles precisam notar, ó. Dá uma olhada nos bicos. Percebe que eles são sensivelmente diferentes. Talvez na câmera não apareça. Pra mim aqui vendo, parece. Esse aqui, ó, tem um biquinho aqui na parte arredondada de fora. Tá, mas é isso aí. E aí a gente tem a calça, pessoal. Então a calça, ó, vou tirar aqui da figura.
A calça, ela é num tecido mais grossa mesmo, é um tecido inteiro mais grosso. Ela é aqui, ó, mais grossona. Ela é quase, ó, uma calça bem reta. Tá vendo ali? Ela quase parece abrir na perna, ó. Quase, quase. Mas é porque ela é bem reta. Abre um pouquinho, tá? Mas ficou legal, na cintura tá bem justinha, a calça ficou legal. Mais grossa, eu acho que se manter ela passada, talvez consiga ficar um vinco. Talvez seja até uma ideia dar uma laqueada nela para ficar mais firme, né? Vai que. E aí, pessoal, aqui a gente tem a figura. Então, ó, figura íntegra, tá? O corpo é o mesmo que a gente já conhece, ó, ele tá bem firme. Bem firme mesmo, quadril, ó. Tá bem firme. De acordo com as limitações específicas, né, do falco. Braço também, ó. Bem firme, tá? Corpo justaço, muito bom. Agora a cabeça mole. Vamos ver se faltou prender aqui, ó. Ah, isso aqui, ó. Melhorou. Na verdade a cabeça ela tinha vindo meio solta. Agora eu prendi, ó. Ó. Melhorou. Galera, essa aqui é uma cabeça grisalha, olhos castanhos e com esse bigodão. Tá vendo ali? Então essa que é a grande sacada desse general, ó. Cicatriz do rosto, rosto convencional, olhos castanhos, tá vendo ali? Tá vendo ali? Tá? O resto igual, ó, bigodão. O bigodão que teve bastante gente que fez no começo, quando a gente tinha só o turbocóptero e o explorador na mão. Teve gente que fez o cavanhaque, barba, costeleta, bigode, só o queixo ali. Então teve muita opção. E aqui eles fizeram já direto, ó, mandaram com esse bigodinho aí. Ficou legal, ficou legal. Uma ideia vai ser de repente passar essa figura aqui para ser um bombeiro. Ficar um bombeiro diferente. E aqui, pessoal, eu não lembro quem comentou que para conseguir que o Falcon não ficasse com esse quadril para frente, passar a borracha para trás. Porque aqui realmente esse aqui ele tá com a bunda para dentro, ó. Ele não fica assim, ele fica assim, ó. Com uma retificação na lombar ali, ó. A gente vai dar uma olhada nisso depois. Tá bom? Galera, então assim, ó. A figura é essa aqui, né? A grande inovação, não, a diferença, né? É a questão, a temática, né? Como eu falei antes na caixa. A gente tem essa figura que tá vindo com bigode agora, que não tinha nenhuma que tinha vindo assim. Aliás, tinha, acho que o bombeiro, que foi uma figura negra, personagem negro, com bigode. E as roupas, né? Que vieram mais grossas, tal, remetendo à ideia da patente. Quais são as ressalvas, né? Galera, a gente tem aquela coisa. A Estrela lançou, eu acho que o principal ponto dessa figura no lançamento foi o valor. O valor foi uma coisa que assustou um pouco a galera. Se tivesse mais em conta, um preço mais comum pra galera, eu acho que o pessoal teria se teriam se empolgado em pegar assim. Então é uma figura que deu uma certa encalhada. Mas é legal, é bacana. Para ficar bacana mesmo, na minha opinião, vai precisar de alguns ajustes. Não vai ter saída. Vai ter que dar uma mexida em alguma coisa ali. E vamos ver. Alguma possibilidade eu já tenho para ela, para essa figura, que é uma espada de oficial. Eu não vou nem mostrar para vocês agora. Vou mostrar no Café com Bonecos, eu e o Dinho, num sábado aí a figura já vai estar bem encaminhada. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem não conhecia, conheceu. Quem já fez o unboxing, de repente avaliou a mesma coisa, tem um ponto de vista diferente, tá tudo certo.
Eu acho que cada um que adquire a figura pode passar a sua opinião. E quem não pegou e tiver afim, eu não sei dizer se ainda está disponível no site, eu acho que não mais. Mas se pintar um bom brick, como dizem, tá valendo. Para os completadores de coleção, quem é o colecionador nato mesmo, é fato que vai pegar a figura, gostando ou não. E voltando, uma coisa que eu acho que pecou foi o preço. Se o preço estivesse mais dentro do que todo mundo estava acostumado, para figuras que vêm de olhos pintados, com basicamente uma roupa, a arma e o coldre são coisas que a gente já está acostumado, a bota é igual, se eu não me engano foi quase 400 pila, então tá caro essa figura. Comparando com os outros itens que já foram lançados e com a quantidade de coisas que foi oferecida em outros itens. Feito, galera? Então é isso aí. Então, se vocês gostaram, coloquem aí seus comentários, coloquem seu gostei, divulguem, dê as sugestões e em breve nós faremos outros unboxings, traremos outras novidades na escala 1 para 6 no Universo Falcon. Feito! Grande abraço! E não esqueçam, sábado, talvez o próximo, eu e o Dinho no Café com Bonecos, aqui no canal Ed Joe. Valeu, galera! Abraço a todos!